Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver 5 questões da banca Fundatec envolvendo porcentagem e juros. Você precisa saber porcentagem para resolver as questões de juros. E acho que é mais comum as bancas cobrarem na prova porcentagem do que juros. Tem mais questões envolvendo porcentagem. Eu escolhi questões de concursos municipais do município de Paulo Bento, Iomerê, Aratiba e Maraú. Você vai ver que eu escolhi são 4 cidades e 5 questões, então na mesma prova a gente teve mais de uma questão, tá? Vamos para a primeira questão. Um investimento garante 8,5% de rendimento ao ano. Essa é a taxa. Caso uma pessoa invista R$ 1.500 e cumpra as condições necessárias para receber os rendimentos, qual valor irá receber a título de juros? A gente tem juros simples e juros compostos. E se você for estudar matemática financeira, pensando num concurso bancário, você vai ver que tem outras coisas além disso, tá? No caso aqui, como não fala que é juros simples ou juros compostos, nós vamos tentar pelos juros simples primeiro. Eventualmente, se você não achar a resposta, você pode tentar os juros compostos, tá? Mas podemos entender que se não fala nada, vai ser juros simples, tá? Então, que informação eu tenho? Que a pessoa vai investir R$ 1.500. Então, R$ 1.500 é o capital. Tá aqui. A gente tem uma taxa de 8,5% de rendimento ao ano. Essa é a taxa, né? E durante quanto tempo que isso vai ficar investido, né? Então, a pessoa vai investir 1.500, cumpra as condições necessárias, qual o valor que irá receber? Bom, poderia ser mais explícito e falar que é um investimento de 1 ano. Como não diz nada, nós vamos entender que vai ser 1 ano, ok? Então, vamos lá. Juros simples vai ser calculado da seguinte maneira: capital vezes a taxa vezes o tempo. E a gente tem que observar que os dois têm que estar na mesma unidade, tá? Eu não posso falar de uma taxa de 3% ao mês durante 5 anos. Ou é tudo mês, ou é tudo ano, ok? Então, vamos lá. Quero saber exatamente os juros. Então, capital, 1.500. A taxa é 8,5%. Você pode escrever o número decimal, mas eu prefiro colocar 8,5 sobre 100. Se você trabalha com o número decimal, tudo bem. Vezes o tempo, que é 1. Agora, você vai dividir 1.500 por 100. Quando eu divido 1.500 por 100, fica somente 15. E 100 por 100 fica 1. E aí eu vou multiplicar 15 por 8,5 vezes 1. Então, 15 vezes 8,5 vai dar 127,50. Portanto, a resposta vai ser letra A. Vamos para a próxima questão. Determine o valor de um capital que foi aplicado sobre o regime de juros simples a uma taxa mensal de 1% durante 6 meses e juros de 300. Quero saber o capital. Mas como é juros simples, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Minha sugestão é que em todas as questões você escreva isso. Você vai escrevendo todas as questões. Mesmo que você copie, mesmo que você tenha um formulário aí do teu lado na hora de estudar. Sempre vai escrevendo, sempre. Você memoriza isso facilmente, tá? Juros. Tá ali, 300. Capital, eu não sei. Taxa, 1%. De novo, ó. 1%. E o tempo? 6 meses. O que eu vou fazer agora? Vou deixar o meu 300 aqui.
e vou multiplicar os numeradores. C vezes 1, C vezes 6, 6, C. E o denominador, que é 1, eu multiplico vezes 100, que multiplico o que está aqui também. No 6, ó, é 1. 1 vezes 100, 100 vezes 1, 100. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, não tem denominador. E eu posso aplicar a propriedade das proporções, se eu quiser. Eu posso multiplicar assim, ó, tá? E vai ficar 6C vezes 1, 6C, igual a 300 vezes 100. Isso é 300 vezes 100, eu coloco mais 2 zeros. E agora é só dividir tudo por 6. E dividindo 30.000 por 6, eu encontro 5.000, que é o capital, que é a resposta letra C. Eventualmente, se no lugar de 1 sobre 100 você utilizou o número decimal, tudo bem, não é problema nenhum. Eu só escrevo na forma de fração porque para algumas pessoas vai ser mais fácil. Você não precisa fazer isso. Vamos para a próxima questão. Qual é o valor dos juros produzidos em uma aplicação sobre regime de juros simples? Então, quer saber qual o valor dos juros? Regime de juros simples de um capital de R$18.000 a uma taxa de 1% durante 7 meses. Então, de novo, juros é igual a quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Quer saber exatamente os juros. Então, capital é 18.000 vezes a taxa, que é 1%, e o tempo, 7. Vou te chamar a atenção aqui, que a taxa é mensal e o tempo é 7 meses, tá? Vamos lá. Juros vai ser igual. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 18.000 por 100. Se eu dividir o 18.000 por 100, fica 180. E 100 por 100 dá 1. Agora eu multiplico. 180 vezes 1, 180. E 180 vezes 7, 1.260. E o denominador? Que é 1 vezes 1, e aqui embaixo também é 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Nem preciso escrever. Portanto, resposta, letra C, 1.260. Vamos para a próxima questão. Durante todo o ano, Patrícia reservou uma parte de seu salário para fazer reformas e pintar sua casa em dezembro. Ela conseguiu juntar R$ 9.300 e utilizará 50% desse montante para custear o material, 45% para mão de obra, 5% restantes para reparos. Quanto ela gastará com mão de obra? Mão de obra, 45%. 45% de quanto? De 9.300. Tá. 45% de 9.300. Só isso. E você já sabe que eu posso trocar esse vezes por uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer 45 vezes 9.300 e dividir o resultado por 100. Se você preferir, você pode fazer assim. Divide o 9.300 por 100, dá 93. E divido o 100 por 100, que dá 1. Agora, eu faço 45 vezes o 93. E isso vai dar 4.185. Ok? Veja, 45% é quase metade do valor. E ela tinha 9.300. Então, tá coerente a minha resposta. 4.185. Vamos para a próxima questão. E para encerrar,
Sandoval investiu 20 mil em uma aplicação sobre regime de juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, durante 1 ano e meio. 1 ano, 12 meses. Meio ano, 6 meses. Quanto tempo? 18 meses. Após resgatar os juros, decidiu utilizar 20% para a festa. Determine quanto ele gastou na festa. Primeiro tem que saber quanto que ele ganhou, para depois determinar quanto que ele gastou na festa, ok? Então vamos lá. Juros simples. Capital vezes taxa vezes o tempo. Quanto ele tinha de capital? 20. A taxa, 2%. E o tempo não é 1,5. O tempo, 18 meses. Por que isso? Porque são 2% ao mês e o tempo tem que estar em meses também. Então, juros vai ser igual 20 mil vezes 2 vezes 18 e divide o resultado por 100. Ou, vou dividir 20 mil por 100, dá 200. E o 100 por 100, não. Aí eu faço 200 vezes 2 e o resultado vezes 18. 7 e 200. Mas 7,200 não é a resposta, apesar de estar aqui. Não é. 7,200 é o quanto ele ganhou. E o que ele fez? Ele gastou 20% disso. Então, 20% de 7,200. Posso trocar esse D por uma multiplicação. E aí eu divido 7,200 por 100. E 100 por 100 dá 1. Aí eu faço 20 vezes 72. 1.440. Portanto, letra A. É isso. Espero ter te ajudado a revisar o conteúdo de juros simples e porcentagem. Se você tem dúvida, vai lá na playlist Lembretes. Lá tem detalhadamente, passo a passo, de como calcular tanto juros quanto porcentagem. E aqui no canal tem diversos vídeos sobre esse mesmo assunto. Espero ter te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Bons estudos!